Casados. Nós vimos últimos conselhos para os jovens e agora nós vamos ver os últimos conselhos para os casados, né? Nós vamos dividir, irmãos, em seis conselhos distintos, todos eles associados ao que nós já estudamos no decorrer desse curso, certo? Se nós seguirmos esses passos, segundo a Escritura, nós teremos, pela graça de Deus, condições de preservar, não é, a honra do nosso matrimônio e caminharmos juntos até o fim, com alegria e paz, se seguirmos o que o Senhor nos ensina. Primeiro conselho para os casados, irmãos: seja grato a Deus pelo seu matrimônio. Seja grato a Deus pelo seu matrimônio, isto é, pelo seu cônjuge, né? Eu preciso ter consciência de que essa é uma necessidade, a gratidão. Não me tornar alguém queixoso, mas grato a Deus pelo matrimônio. Porque se você se alegra com o que Deus te deu e com o conforto que Ele tem te conduzido dentro do matrimônio, você vai perceber que o sofrimento e as lutas do matrimônio serão aliviadas. Você tem uma esposa que está pronta para servir, você tem um cônjuge que está pronto para se arrepender segundo a palavra, que está pronto para poder crescer segundo as Escrituras. Por que não dar graças a Deus por isso? Se você tem um cônjuge que te ama, você tem um cônjuge que se alegra com você, que te encoraja e que te anima na direção dos céus, você não deveria render louvores e graças a Deus por ele? Você sabe que as bênçãos do Senhor, elas são mais frequentemente perdidas pela ingratidão do que pela exaustão. Quando nós nos esquecemos de ser gratos a Deus por aquilo que nós temos. A ingratidão traz muito maior prejuízo do que a exaustão. As bênçãos do Senhor fluem claramente da certeza do Deus que não permitirá que a nossa alma ela seque a ponto de não ter mais vida. Porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. A fonte é o Senhor. Ele não permitirá, se Ele for a fonte, que eu chegue no estado em que seque completamente os meus sentimentos, as minhas obrigações diante de Deus e diante dos homens. Se eu reconheço no meu cônjuge benefícios como esse, eu posso dar graças a Deus, que é aquele que me concede todo o bem. Se o meu cônjuge me concede isso, eu posso dizer que isso vem da parte do Senhor. Vem da parte do Senhor. Primeira coisa, irmãos, primeiro conselho: fuja da ingratidão, de se queixar sempre, desnecessariamente. Comece a se alegrar com o que de bom o seu cônjuge tem lhe concedido. E seja grato a Deus por isso. Segundo conselho, que se você seguir, você vai manter o seu matrimônio com alegria até o fim, né? Coloque as suas afeições completamente sobre o seu cônjuge. As tentações são muitas, irmãos. As tentações são muitas que tentam nos fazer desviar a atenção para muitos lugares, não exclusivamente para com o nosso cônjuge.
Satanás não pode separar Cristo e sua igreja. Satanás vai tentar separar marido e mulher. Como ele não pode separar Cristo e a igreja, ele vai lutar para separar marido e mulher. Porque fazendo isso, ele vai manchar a reputação. Ele vai manchar a reputação do casamento de Cristo com os homens. Lembre-se, quando Paulo, escrevendo a Tito e Timóteo, ele fala que mulheres amem seus maridos, a seus filhos. E ele diz uma coisa interessante, ele fala, para que o evangelho de Cristo seja ornado, embelezado. A mesma coisa quando o casamento ele é destruído, não que o evangelho é destruído, mas você não vê beleza nele. Qual a lógica disso? Como Satanás não vai conseguir separar Cristo da igreja, ele vai lutar para separar marido e esposa. Se você ama o seu marido, se você ama o seu cônjuge, você vai ter mais condições de suportar provocações, mais facilidade em perdoar faltas, mais facilidade em ver o bem e não o mal, e mais atento às suas próprias responsabilidades do que a responsabilidade do cônjuge. Os sentimentos, quando eles não são focados naquele que Deus me deu, me conduz a viver à porta da casa, como aquela mulher adúltera que inquieta, olhando para um lado e para o outro, olhando para ver quem desce a rua. Mas quando você está em casa, você está na sua casa, e você tem um olhar, você não tem, porque está na rua, olhando para todo lado. Se você colocar os seus sentimentos sobre o seu cônjuge, você vai aprender, irmãos, a guardar contra todos os erros que possam ser feitos a você, e você vai conseguir de maneira impressionante a não tornar aquilo que é feito em mal. Você vai sempre fazer o que é bom, quando você tem o seu desejo no seu cônjuge. Cuidado para que os seus olhos não estejam vagueando, para que o teu coração não esteja posto em muitos lugares. Uma vez um jovem me procurou para falar sobre relacionamento, ele já tinha uma certa idade, e me perguntou: pastor, qual a idade que você acha que alguém deve começar um relacionamento? Eu disse: é difícil falar em idade, porque acho que não existe um padrão para isso, mas acho que existem princípios que a gente pode seguir. E o princípio, um deles que eu coloquei foi: você colocou os seus olhos estão postos em uma pessoa. Se você não é capaz de olhar para uma pessoa e tê-la distinta de todas as outras pessoas, como o provérbio diz, se você olha para outras pessoas como olha para aquela que você quer namorar, eu não sei nem se você vai poder casar, imagina namorar. Eu preciso aquietar meu coração e ter um olhar fixo no meu cônjuge. Terceiro conselho, para que você tenha tempos de alegria e refrigério no seu matrimônio. Interessante,
esteja familiarizado com as obrigações do matrimônio e se entregue sinceramente às obrigações por amor a Cristo. Esteja familiarizado com as obrigações do matrimônio e faça isso, entregue-se sinceramente a eles por amor a Cristo. O seu cônjuge não é digno deles, mas Deus é. O seu cônjuge não é digno deles, mas Deus é. Embora a sua natureza se levante contra as suas obrigações, veja as obrigações como os bons mandamentos de Deus para você e resolva no seu coração a realizá-los com toda a força. Muitos maridos se ocupam com as obrigações da esposa, irmãos, e é interessante, e se esquece daquilo que pertence a eles. É muito fácil isso. Muitas esposas também se ocupam, são versadas em dizer o que é que o marido tem que fazer, qual a obrigação dele, mas ela se esquece dos seus próprios. E só termina em uma coisa: amargura, murmuração, autopiedade. Consequentemente, você nunca vai cumprir aquilo que é para fazer, porque você está muito ocupado pensando no que o outro tem de fazer. Você vai estar muito ocupado com isso. Então eu preciso ter conhecimento, eu preciso conhecer o que é que eu tenho de fazer. E depois eu preciso realizá-los. Você não vai agradar a Deus e o seu cônjuge simplesmente por saber o que tem de fazer, mas sabendo e fazendo o que deve ser feito. Conhecer e não fazer, irmãos, não vai trazer nenhum benefício para o seu casamento. Pelo contrário, amargura. Por isso, conheça bem, entregue-se completamente a eles, seja confortado pelo fato, veja que o próprio Deus, o único Deus, foi quem colocou esses mandamentos para você, e você vai falar com Deus: Senhor, me conceda graça para realizar as minhas obrigações para a tua glória. Porque as obrigações não foram impostas pelo cônjuge, foram impostas por Deus. E é Ele que me socorrerá na realização das minhas obrigações. Quarto, esse é um aspecto também tão importante, irmãos. Conserte, resolva os seus problemas, os seus erros, mais do que da sua esposa ou do seu cônjuge. Preste atenção, marque e restaure e resolva as suas próprias falhas mais do que a do seu cônjuge. O princípio bíblico muito esquecido, mas tão simples: tira a trave do teu olho para você poder ajudar o seu irmão tirando o cisco do olho dele. Quantas pessoas chegam para falar dos problemas no relacionamento e o marido fala da esposa, a esposa fala do marido, aí você pergunta: e o que é que você tem de fazer que eu não estou sabendo? Porque o que ela tem de fazer você já sabe, e o que ele tem de fazer você sabe também. Vocês já são doutores em conhecer o que cada um tem de fazer. Eu só quero saber o que é que você tem de fazer, você sabe.
Nós somos tão prontos, irmãos, a saber os defeitos do nosso cônjuge, mais do que os nossos próprios. E lembre-se disso, mesmo você sendo uma só carne, Deus está tratando com você individualmente. Você não vai ser julgado ou poupado das suas obrigações porque o outro não cumpre a obrigação dele. Deus requer de você que você seja fiel naquilo que Ele lhe deu para fazer. Você não vai ter a desculpa de dizer: ah, Senhor, eu não fiz o que era para ser feito porque Ele não fazia o que era para ser feito. Se eu faço para Deus, Ele já julgar cada um de nós. E muitas vezes nós nos queixamos, irmãos, para outras pessoas, da falha do nosso cônjuge. E nós muitas vezes parece que nos tornamos tiranos dentro da nossa própria casa. Porque nós requeremos do outro com todo o ímpeto, mas eu mesmo não faço aquilo que é para ser feito. Preste atenção, irmãos, nesse conselho. Restaure suas próprias falhas, mais do que a do cônjuge. Vocês vão viver melhor assim. Quinto conselho, né? Tente evitar o máximo de problemas que você puder. Tente evitar o máximo de problemas que você puder. Né? Cinco pontos que podem ajudar você nesse quinto ponto, irmãos. Primeiro, tema a Deus e ande nos seus caminhos, porque a bênção de Deus sempre acompanhará aqueles que temem o seu nome e que andam conscientemente segundo os seus mandamentos. Se a piedade, ela é, sem dúvida, uma fonte de lucro espiritual, então é fonte de lucro também para o casamento. E ela vai trazer bênçãos sobre vocês. Preste atenção nesse princípio. Tema a Deus e ande nos seus caminhos. Segundo, instrua sua família no temor de Deus. Se você trabalha pela instrução piedosa e pelo exemplo piedoso, você ensina os seus filhos a andar no temor do Senhor, então certamente o Espírito da graça trará felicidade à sua casa. Para prevenir muitos problemas, eu preciso temer ao Senhor e instruir a família a temer ao Senhor. Eu vou trazer alegria para minha casa. Terceiro, ore frequentemente juntos e um pelo outro. Se nós orarmos conjuntamente e um pelo outro, nós manteremos a comunhão com Deus, que fortificará a nossa vida contra os problemas e os desafios próprios do casamento. Nós devemos orar uns pelos outros. Quarto, permita que seu coração seja moderado, irmãos, para com as coisas desse mundo, e que suas mãos sejam diligentes no mundo. Você tem um coração moderado para as coisas desse mundo e tem as mãos diligentes nesse mundo. As coisas do mundo, elas devem ser mantidas o mais frouxo possível, irmãos, porque elas vão passar. Se eu me apego a elas demais, quando elas vão passar, elas vão trazer muito sofrimento para mim, porque elas vão ser tiradas de mim por perdas ou por morte. Eu preciso me apegar, mas não posso me apegar. Eu preciso lidar com as coisas de maneira mais
leve possível. Eu gosto muito das frases, da expressão de Thomas Boston. Ele dizia: nunca se case com nada desse mundo, porque o dia que Deus tirar de você, ou de se separar de você, essas coisas, vai ser um divórcio. Tenha as coisas dessa vida, mas nunca se case com elas, porque o dia que for tirado, não haverá tanta dor. Não haverá tanta dor. Quinto, pacientemente suporte os sofrimentos do matrimônio quando eles chegarem. Se você anda diante do Senhor e diante da sua família no temor de Deus, se você instrui seus filhos a fazerem o mesmo, se você ora com seu cônjuge, se você vive em comunhão com Deus, e você vive uma vida moderada para com as coisas desse mundo, certamente você vai aprender a suportar pacientemente os sofrimentos dessa vida. Os 5 pontos, e nós voltaremos agora para o último tópico dos 5 que falamos, que são direções diretas, né? Lembra que esses 5, eles estão aqui diretamente associados ao 5º ponto, que é: nós devemos prevenir os problemas no matrimônio tanto quanto nós podemos. E aí uma lista de coisas que podemos fazer para preveni-los. Temer ao Senhor em todos os aspectos é o grande ponto. E agora o último tópico, o 6º ponto, nós vamos aprender que nós devemos, veja só, irmãos, parece duro, mas é uma gloriosa verdade. Mantenha a separação do seu cônjuge em vista. O tempo que você tem com seu cônjuge, com seu marido, com sua esposa, não pode ser senão por pouco tempo, enquanto vivermos. E os nossos dias são como vapor, e os dias se passam. E nós podemos nos separar, não pelo divórcio, mas pela morte. Podemos nos separar. Devemos pensar que o fim do nosso matrimônio está chegando, quando a morte nos separar. Isso vai nos ajudar a tratar o outro cada vez melhor. Já pararam para pensar, quando alguém na sua casa adoece, você diz: poxa, como eu poderia ter tratado melhor? E você vai ajudar, você vai socorrer, você vai querer o bem. Se você tem em vista que vamos nos separar um dia, você terá mais um ímpeto para cuidar melhor do seu cônjuge enquanto ele está com você. Durante os dias da sua vida. Nós podemos fazer tudo isso, irmãos, para tornar a nossa caminhada mais fácil. Nós devemos nos apegar a Cristo com fé, para o bem da nossa alma, amar um ao outro de todo o coração, para o bem da nossa própria vocação e chamado, e servir um ao outro com fidelidade, para o bem da nossa própria consciência. E aí um puritano chamado Walter Lee disse, concluindo o tema: os seus amores estarão certos, seus corações estarão confortáveis, o seu exemplo recomendado, sua casa pacificada, o seu eu em alegria, suas vidas animadas,
e a morte abençoada. E a sua memória estará feliz para sempre. E a sua memória feliz para sempre. Os desafios do matrimônio são muitos, irmãos. Mas aquele que instituiu no Éden, aquele que celebrou o primeiro matrimônio, aquele que instruiu como devemos viver, é o que nos socorre nas nossas necessidades e o que nos ajuda a vivermos como Ele requer. O Senhor tem muito a nos ensinar, mas lembre-se, haverá tempo que você vai se desencorajar, haverá tempo que você vai desanimar, haverá tempo que você vai estar ferido, mas sempre, em qualquer tempo, enquanto vivermos, nós podemos recorrer ao Deus que instituiu o matrimônio. E Ele, mais uma vez, nos ajudará. Mais uma vez, nos socorrerá. Desejo sincero, irmãos, que essas verdades aqui estabelecidas, elas possam servir de padrão para a nossa jornada, para os que já estão bem avançados, para os que estão no meio dela e para os que acabaram de começar. Esse princípio serve para qualquer um, em qualquer época, desde que temamos ao Deus único e verdadeiro. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez estudarmos esse assunto tão precioso, e precisamos da Tua graça, Deus, para vivermos segundo o que temos ouvido e aprendido. Se não for a Tua graça, não teremos forças. Se não for a Tua força, não teremos nem mesmo coragem para fazer. Se não for a Tua bênção, nós não sairemos do lugar. Ajuda-nos, Senhor, a amarmos o nosso cônjuge como requerido pelo Senhor na Sua palavra, para a glória do Teu nome, para o bem do nosso matrimônio, para o bem da nossa casa e para o louvor da glória do Senhor nessa terra. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.